Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao podcast do Sinterpa. É o nosso primeiro episódio de gravação de um podcast especificamente do sindicato com uma questão importantíssima que está aí tramitando no Congresso Nacional. E por esse motivo, por essa motivação, a gente resolveu gravar esse episódio e a gente vai tratar da reforma administrativa que está tramitando no Congresso Nacional, né, pessoal? É a proposta de emenda constitucional 38 de 2025, e para que a gente possa discutir esse assunto, para que a gente possa trazer informações para ajudar, para subsidiar a opinião pública, com um ponto de vista de representantes aqui de servidores públicos, a gente resolveu fazer essa gravação. E está aqui comigo a Leda Perdomo. Muito obrigado, viu, Leda, por você estar aqui com a gente. É a presidente do Sinterpa. Para aqueles que não conhecem, o Sinterpa é o Sindicato dos Trabalhadores de Assistência Técnica e Extensão Rural e Atividades Afins de Mato Grosso do Sul. E para discutir isso com a gente trouxe também o Bruno Nascimento, que é coordenador de Previdência e Saúde do Fórum dos Servidores Públicos de Mato Grosso do Sul e presidente do Sindetran MS, Sindicato dos Servidores do Detran de Mato Grosso do Sul. Uma salva de palmas para o Bruno, por favor, pessoal. Vamos lá. Obrigado, viu, por você ter vindo, Bruno. Obrigado a vocês pelo convite. É um prazer e uma honra estarmos aqui falando sobre esse assunto que sempre nos assola, né? A modernização do serviço público. É a cara, mas o que está no fundo, lá e vem. É isso aí. E também está aqui com a gente o Leonardo Lacerda, que é coordenador jurídico do Fórum dos Servidores Públicos de Mato Grosso do Sul e diretor do Sindijus MS, que é o Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul. Obrigado, Leonardo. Obrigado pelo convite. Vamos esclarecer aí os pontos, né, dessa reforma que, na verdade, vai destruir o serviço público. Espero que a gente consiga esclarecer muito para todo mundo e a gente entrar nessa luta. Muito bom. Muito bom, importante, né, Leda? A gente está promovendo esse momento, né? Com certeza. Eu quero agradecer por vocês estarem participando desse primeiro que seria o podcast do Sinterpa. E quando eu convidei, vocês na hora aceitaram para a gente estar discutindo. Nós estamos discutindo isso no fórum também. O que está vindo por aí, o que vai afetar para o servidor público, né? O que vai dificultar a nossa vida, né, daqui para frente, se isso for aprovado no Congresso. Então, acho que nós estamos aqui justamente para levar para os nossos colegas, os servidores, a realidade do que pode vir por aí mediante essa PEC. E você sabe que, assim, mais ainda do que para o funcionalismo público, mas para a população, para a sociedade brasileira, não é verdade? Porque se a gente não der as melhores condições possíveis para os servidores, consequentemente a gente corre o risco de ter serviço público para a sociedade de uma qualidade pior, né? Para a gente iniciar, pessoal, eu gostaria, por favor, que vocês pudessem falar um pouquinho da formação de vocês, né? Por que vocês estão estudando esse assunto, para que a gente pudesse, para que as pessoas que estão nos assistindo entendessem um pouco sobre vocês. E a gente também. Sim. Eu formei em Direito na UCDB, né? E logo em seguida, depois de formado, passei no concurso público para analista judiciário no Tribunal de Justiça, né? E fui atuando lá, vendo ali algumas lutas, algumas coisas que eu via que tinha que melhorar ali para o servidor, né? Fui participando do sindicato, aprendi que muita coisa que eu criticava não era verdadeira, porque eu não estava nas reuniões. Quando eu fui para as reuniões, eu verifiquei como que funcionava, que boa parte das coisas que eu imaginava não eram assim, mas outras sim, realmente eram erros ali. E busquei isso, a mudança que você quer fazer, porque faça você mesmo também, corra atrás, né? Não exigir dos outros. E aí conseguimos ali bem rapidamente ganhar a eleição do sindicato e trazer a mudança que todos desejaram, né? Que os filiados também quiseram. E estamos trabalhando nisso desde então. Bacana, muito bom, Leonardo. E Bruno, conta um pouquinho da sua história pra gente aí. Então, eu sou formado em Direito também, só que eu me formei, já era funcionário público. Em 2011 eu fiz o concurso para o Detran, foi o segundo maior concurso que nós tivemos no Detran. Logo depois foi feito o nosso plano de carreira e eu fui aprovado em 2012. Nisso daí eu estava fazendo a faculdade, sou formado em Direito pela Universidade Federal, sou advogado também, desde 2014. E
Em 2016, nós fizemos o movimento grevista do Detran. Aí eu fui convidado lá e eleito para fazer parte da comissão da comissão paredista, né, de negociação. E logo em seguida, em 2016, nós já fizemos uma diretoria do sindicato, uma diretoria nova, entrei como secretário-geral e diretor jurídico. E a partir desse momento, com esse mesmo espírito do Leonardo, que existe aquela discussão, isso daqui não melhora, é desse jeito, nunca vai para frente. Eu falei, bom, sou filho de funcionários públicos. Meu pai é militar da aeronáutica, minha mãe é funcionária pública municipal, na área da saúde. E nunca foi um atrativo eu ser servidor público, nunca quis. Mas acabei caindo no concurso público do Detran e a gente vê aquela coisa. Eu trouxe comigo o seguinte, ao invés de eu ficar reclamando que a vida não vai melhorar, então usar isso daqui só de trampolim, eu posso até buscar um concurso melhor, fazer alguma outra coisa. Mas enquanto eu estiver aqui, eu vou fazer questão de melhorar meu meio ambiente de trabalho. E foi uma oportunidade incrível, porque a partir do momento que eu comecei a fazer parte do comando paredista, depois que eu entrei no sindicato, e nós sofremos lutas. Hoje se fala em reforma administrativa, mas nós no Detran já vimos sentindo isso na pele há muito tempo. O Detran é um órgão com alta ingerência política dentro do Estado, isso não é novidade para ninguém. E além dessa alta ingerência política, há um interesse econômico por trás. O interesse econômico da exploração da atividade pública com geração de riqueza, com geração de recursos, através das terceirizações. Então, desde 2017, nós fizemos um embate muito forte contra a terceirização da vistoria veicular, outras terceirizações que aconteceram, tiveram algumas operações ali que foram movimentadas por meio de denúncias do sindicato, sofremos perseguição política por causa disso na época de lá. Até hoje eu carrego comigo um desconto no meu salário em decorrência desse processo de perseguição política, em razão do quê? De uma luta que nós fizemos para a profissionalização do serviço público. Nós tínhamos aprovado na nossa lei em 2015 que 50% dos cargos de comissão de chefia seriam de servidores concursados, que é dar oportunidade para o servidor concursado fazer diferença. Porque nós descobrimos que o grande problema da administração pública, sobretudo no Detran, é a gestão, não é o servidor que está na ponta. E a gente queria dar oportunidade para que o servidor desenvolvesse essa excelente gestão. A administração não cumpriu esse 50%, ficou 3, 4 anos, entramos na justiça, ganhamos processo, aí quiseram negociar conosco, falamos, não vai ter negociação. Aí sofremos perseguição, foi outros processos, e graças a isso. E eles ainda alteraram a lei fazendo uma regressão social quanto a isso, o presidente à época. E eu trago mais ainda, esse processo da reforma administrativa, como tem sido colocado, e graças ao trabalho do Fórum dos Servidores, que ao mesmo tempo que a gente entrou não foi só sindicato não, foi em tudo, né? Nós fizemos grandes movimentos de servidor público, em 2017, 2018. Aí, por coincidência, Leonardo, eu estava fazendo uma digressão aqui, em 2019, nós tivemos o quê? Aquela lei das 8 horas, que colocou todo servidor do Estado, do Executivo, para trabalhar 8 horas. Sabe por que eles fizeram isso? Num primeiro momento, a gente tinha pensado, foi numa reforma administrativa interna do Estado, para retomar o PDV. Mas foi também uma medida do governador reeleito, à época. Para quê? Para desmobilizar a classe trabalhadora dos servidores públicos. Porque em 2017 e 2018, terminava o expediente 1,5, a gente ia fazer movimento na frente da governadoria para reajuste, recomposição de salários, RGA, direitos coletivos. Aí falou, peraí, vou colocar todo mundo trabalhando 8 horas, agora se faltar eu tenho como bloquear. E a gente vê, infelizmente, que hoje eles estão fazendo esse mesmo espírito nessa reforma administrativa a nível de Congresso Federal. Ô Lida, você já esteve aqui com a gente em outros momentos, mas muita gente vai estar vendo isso hoje, talvez não te conheça, então eu queria que você contasse um pouquinho também da sua história, por favor. Eu sou da Agraer, né? Eu sou funcionária da Agraer e eu comecei na Agraer em 2000, mas eu passei no concurso em 2008, mas desde 2000 eu estou aqui em Campo Grande. E eu sempre fui aquela servidora que defendi colegas dentro de sala. Defendi questão de cumprimento de serviço, que defendia os colegas que passam por alguma situação. Então, eu sempre estava envolvida no dia a dia ali. Acabei entrando no sindicato, me filiando, e sempre fui uma pessoa que briguei pelas reivindicações do sindicato.
E o nosso sindicato é um sindicato que, na verdade, a maior parte está no interior, porque nós temos 79 escritórios, então a maior parte está no interior. E esse pessoal que fica no interior, eles têm dificuldade de reivindicar qualquer coisa. Então, é sempre através do sindicato que a gente faz. E em 2003, o Washington estava como presidente, sai, eu assumo o sindicato e depois sai a eleição, eu me elegi pelo sindicato. E ao longo desses anos, a gente, junto com o Vitor, que faz parte que fez parte da CHAP... Eu sou diretor de comunicação do Sinterpa. A gente vem trabalhando, a gente fez muitas mudanças, fizemos conquista, não vamos falar que nós não tivemos conquista junto ao governo, eu tenho que reconhecer que a gente, ao longo desses anos, a Graer realmente teve melhorias. Já tivemos momentos mais complicados, piores, assim, de remuneração. Hoje, a gente tem um acordo de progressão desse nosso salarial, que foi acordado junto com o governo. Então, hoje, nós, no Estado, nós estamos dentro de uma carreira promissora, seria. Só que com essas mudanças que estão vindo aí, isso tudo vai ser afetado, como nós estávamos conversando, e com isso a gente vai acabar que a nossa carreira vai talvez estagnar em algum momento, né? Porque a gente está vendo que vai ver algumas mudanças que talvez vá vir prejudicar, como o Vitor falou, não só nós, mas a sociedade em si, né? Então, essa aí é minha caminhada aqui dentro da Graer. Muito bom. Pessoal, e agora a gente já pode, acho que, entrar um pouquinho no tema, né, de hoje, que é a gente falar dessa PEC 38 que está tramitando no Congresso Nacional. E se vocês puderem falar um pouquinho do que é essa PEC, as principais mudanças, vocês podem ficar à vontade, vocês dois aí, por favor. É até importante, já no início, lembrar que teve a PEC 32, que era muito falada, né? Ela era também uma PEC de reforma administrativa, trazida pelo governo anterior. E aí ela era até pior do que essa tá terrível, mas ela era ainda pior. Então, previa avaliações periódicas sob pena de demissão de servidores, então ia destruir também de vez a estabilidade. Isso foi quando? Foi lá foi há uns 2, 3 anos, mais ou menos. Esse é relativamente recente. Uhum. Não, tem mais, acho que ela começou a tramitar ali por 2021, né? 2020, 2021 ela apareceu a 32, né? Ah, sim, porque a gente já foi no governo anterior ainda, verdade. E aí, ela tinha outros pontos até piores e os sindicatos atuaram muito forte, então foi uma grande vitória dos servidores públicos pressionando os parlamentares e ela ficou travada, né? Era justamente do Paulo Guedes, né? Aquela que repercutiu aquela fala da granada no bolso dos servidores, era falando disso, né? E aí, com a grande atuação dos sindicatos servidores, tivemos essa vitória e ela ficou ali congelada, desistiram dessa ideia. E aí agora que veio, né, depois da PEC 32, veio a PEC 38, que já vinham falando, conversando, né, há já uns 2 anos de que iriam apresentar algum projeto, que era uma ideia que partia do próprio Congresso, do próprio chefe do presidente da Câmara, que era um pedido até dos parlamentares, dos empresários. Então já anunciavam isso, conversaram, fizeram grupos de estudo e aí, finalmente, agora recentemente, apresentaram já esse projeto. Muitos falavam do que teria nele, agora ele é concreto e foi apresentada essa PEC com um número mínimo de assinaturas obrigatórias para a PEC. E ela não é tão ruim quanto a 32, mas ainda é terrível e ainda visa destruir o serviço público. E aí cabe novamente a gente repetir, né, o que já deu certo e ainda mais forte, que é lutar contra ela. Hoje, por exemplo, ela está no iniciozinho da sua tramitação. Então, apresentaram as assinaturas para começar a tramitar. É uma tramitação complexa, né? Mas já nesse início, os sindicatos, as federações a nível nacional, todos já estamos atuando para retirar as assinaturas de quem apoiou essa PEC. Dificilmente vai ter um efeito prático de já derrubar ela no início. Mas a retirada da assinatura já simboliza que esses parlamentares não vão votar na PEC. Simboliza que ela pode não ter votos suficientes em plenário e fazer, né, o presidente do órgão desistir de pautá-la ou mesmo perder esse pautá-la. E essa argumentação de que ela é terrível,
Quais são esses pontos assim tão terríveis que ela traz que pode prejudicar o serviço público, enfim, aqueles que recebem esse serviço? Fazendo o prospecto do Leonardo, aproveitando essa fala dele, é evidente que assim, a PEC 32 ela era muito explícita em querer tratar o servidor público como um profissional da entidade privada, ou colocar todos os concursados sem aquelas garantias institucionais. A PEC 38, ela traz isso, mas de uma forma implícita, ela trouxe alguns outros mecanismos. A grande problemática é que eles começam a instituir agora a questão da temporalidade. Eles querem acabar com a continuidade do serviço público. Muito se fala que, e só fazendo um parênteses aqui para eu retornar. Isso que está acontecendo hoje, quando se fala de reforma administrativa, ainda é aquele efeito do discurso feito lá no final dos anos 80, começo dos anos 90, dos marajás, tratando o servidor público como marajá, que foi reforçado nas políticas neoliberais ali do Fernando Henrique, e não foram minimizados isso nos outros governos que vieram. Então, nós estamos diante do quê? Nós estamos diante, efetivamente, de uma luta de classes. Porque não se mexe com essa PEC, assim como a PEC 32, na PEC 38 não se mexeu no andar de cima. Não se mexeu nos salários milionários do serviço público e naquelas verbas, que são o quê? Os membros de poder, os membros do Poder Legislativo, os membros do Poder Judiciário, os próprios, a elite da parte tributária, que ganham os maiores salários, eles estão mexendo na ponta da lança, naqueles servidores intermediários e o pessoal da ponta da lança. Ô Bruno, assim, é porque eu sou servidor público. Sim. E a gente convive com pessoas que não são, muito mais com pessoas que não são servidores, que são na nossa vida, na nossa família, enfim, por onde a gente anda. E, de fato, parece que todo servidor público é privilegiado, que ele ganha grandes salários e, na verdade, é o contrário. A grande maioria tem... Nós não chegamos, vamos ser bem sinceros. A massa de servidores são nas prefeituras, que ganham ali 2, 3 mil reais por mês. Né? E outra, é o servidor que está em contato direto com o usuário cidadão do serviço público. É nesse pessoal que se está mexendo. Não se está mexendo nas cabeças, nos processos de gestão. A reforma administrativa vem realmente, naquele discurso, não, menos direito para a gente conseguir mais trabalho. E por que eu comento que vem nesse discurso de Marajá? Hoje, um dos grandes calos do serviço público é a lei de responsabilidade fiscal. Se inventou que tem que ter responsabilidade fiscal no serviço público, no órgão, na gestão pública, na administração pública, e onde eles administram isso? Eles falam, a gente não pode reajustar salário, a gente não pode... Chegou no tal do limite prudencial, você não pode gastar mais, você não pode fazer. Não pode fazer concurso, você tem que fazer outras coisas. Só que ninguém falou que você não pode fazer contratação de contratos milionários, fazer revisão de outras situações, você tem uma licitação enxugar... Não, você não pode aumentar o salário de servidor público. É o seguinte, você tem uma empresa para administrar, você paga mais caro para outra empresa exercer aquele papel que você faz, enquanto o seu funcionário que vai gerar dinheiro, renda para você, serviço, entregar aquilo que tem que ser entregue, você vai cada vez mais lascando o chicote, estralando o chicote nas costas dele para fazer. É essa a lei de responsabilidade fiscal quando se trata de servidor público. Você só tem limite prudencial para gasto com servidor. Agora, para a gente ficar distribuindo verba aí, que sem controle para ninguém, fazendo política, não, prefeito, toma aqui essa verba discricionária, vai fazer uma obra lá no seu município, tem nada a ver com o Estado, faz isso daí, olha fulano, vamos fazer um negócio ali, faz lá. Isso daí não tem. E, além disso, também não proíbe a renúncia fiscal, né? Que a gente já viu aqui no Estado, que vão ser bilhões. Mas, pegando um gancho até que o Bruno falou da diferença entre a PEC 32 e a 38, até me acendeu aqui uma ideia. Daí você falou, então, essa 38 ela é mais indireta, né? E, justamente, ela é muito mais perigosa, porque a PEC 38 ela veio com a lição que eles aprenderam na 32, né? Eles, em vez de ser explícitos, eles esconderam as partes ruins da PEC e eles aprenderam, o objetivo deles é fazer um marketing, né? Convencer a população de que ela é boa, que ela vai combater excessos, né? E que vai ser positiva. Então, essa 38 ela é muito perigosa por isso. Ela foi feita já pensada em como manipular a opinião pública. E um dos pontos principais dela, que até o Bruno já comentou, é colocar servidores temporários. Servidor temporário, o que significa? Não tem mais estabilidade, né? Que um dos maiores... as maiores proteções que o serviço público tem é dar estabilidade para o servidor. Assim, esse servidor ele pode fiscalizar e saber que não vai ser perseguido. Ele pode atuar contra, às vezes, uma autoridade, contra um grande empresário, em prol da população
e saber que ele está protegido e não vai ser demitido ou prejudicado no seu emprego. Então, o objetivo da estabilidade, né, não é para o servidor em si, é para que ele possa exercer a autoridade em prol de todo mundo. Você, né? falando sobre isso, a gente cai naquela situação. Se nós não vamos ter estabilidade, vai ter um troca-troca. Se vai ter um troca-troca, como que a sociedade vai ser atendida? Porque hoje estou eu, amanhã está João. Então, como que a sociedade vai ser atendida se não vai ter uma continuidade do serviço público? Porque vai ser, eu penso de uma forma, o João vai pensar de outra. Então, quer dizer, vai se quebrar aquilo ali e a sociedade em si vai ficar sem ser protegida. Na verdade, ela vai ficar... Você tocou num ponto importante, Leda, que muita gente trata a estabilidade do serviço público como uma mata. Não, você vai ficar ali, tá de boa, você fez concurso, você tá com a vida feita. Muito pelo contrário. A estabilidade te garante a sua independência de atuação e ela atende a quê? Ela atende a um princípio social, que é o princípio da continuidade do serviço público. Simples assim. O serviço público ele tem que ser permanente, contínuo e eficiente. Porque se você mantém a continuidade, você vai garantir uma profissionalização, uma especialização, uma melhora do servidor público para a continuidade e as melhorias daquele serviço e que você consiga atender a sociedade de uma forma permanente e por mais tempo. A estabilidade tem esse intuito. Porque senão, se nós colocássemos o serviço público como um mecanismo provisório e temporário, a cada gestão você trocava todo um corpo, colocava gente que não sabe nada, o serviço fica parado, ele foi. Tem esse risco. Causa transtorno. Não só esse risco, além do controle político também, né? Do atendimento. Não, isso daqui você faz, aquilo não faz. A cada momento... Eu estava dando uma analisada antes de vir para cá na PEC e eu trouxe assim. Eles trazem outro mote, Leonardo, de digitalização. O governo digital, a inovação tecnológica... Eles colocam isso. Só que eles esquecem que, além de ter continuidade no serviço público, ele tem que ser universal. E essa digitalização não necessariamente atende a universalidade do serviço para você atingir o máximo das pessoas possíveis. E eles vêm com esse mote e sem pensar na segurança também, porque a gente vai digitalizar. A maioria do serviço público hoje, você tem concentrado já as atividades em ações de poder de polícia do Estado, controle social, proteção de dados... Aí você vai digitalizar. Nós temos hoje um organismo público para fazer isso? Não. A empresa Serpro, acho que é a Serpro, que é a nacional, ela hoje está praticamente sucateada. E você vai colocar digital da onde? Você vai trazer uma empresa estrangeira para lidar com os dados, seus cidadãos, dados sigilosos? Então, qual que é a ideia dessa PEC? É você fazer isso. E nesse processo de você ter servidores temporários, não iludam-se servidores como nós, que já estão aí há mais de 10, 15, 20 anos de serviço público. Isso vai nos matar aos poucos. Por que isso vai nos matar? Se você reduz os servidores entrantes, você reduz a estabilidade deles, o direito deles de luta, só vão ficar aqueles que estão mais antigos ali, você vai reduzindo o quadro, que é o pessoal que vai aposentando, o pessoal que vai morrendo. E fora isso, que você prejudica a negociação. Fora isso, essa situação vai fazer com que as pessoas não vão fazer concurso público. Porque se ela não vai ter uma estabilidade, ela não vai ter uma carreira consolidada lá dentro, a tendência dela é não ir para o concurso público. Aí quem vem para o concurso público? Você entendeu? Então, assim, essas pessoas, a tendência delas era para ir para uma iniciativa privada. Largar, porque não vai ter mais atrativo nenhum ser servidor público. Fora que o risco que você está correndo de ter um período de perder aquilo ali, né? Então, não te garante. Eu queria contar uma historinha para vocês que eu vivenciei e que, se não fosse a estabilidade, eu estaria correndo risco. Uhum. Na época eu trabalhava na assistência técnica e extensão rural em Cidrolândia e atendia produtores em créditos, fazia projetos de compra de vacas. Eu sou zootecnista e fazia laudo de qualidade de vacas. E aí o proprietário das vacas me ligou de outro município, me ameaçando, dizendo que ia falar com o governador, que se eu não autorizasse a compra das vacas, ele iria falar com o governador. Se eu não tivesse estabilidade, eu poderia, de repente... Com certeza. Mas aí eu falei com ele, meu senhor, o senhor me desculpa, mas se o senhor não colocar vacas boas aqui, as suas vacas não serão adquiridas. E pronto, e morreu ali, não tinha o que fazer. Por quê? Porque eu tinha estabilidade. Exatamente. Né? Agora, se eu fosse um contratado e com risco de ser mandado embora,
não vou dizer que eu farei isso, mas grande parte dos servidores iria pensar na sua família, no seu pão de cada dia. Então poderia ser desse tipo de pressão política. Vitor, o legal do Detran estar na mesa é que é o seguinte, eu não sei na Agraer ou no Judiciário, mas o Detran é muito visível também, você vê o interesse da gestão, naquele sentido que você falou, Leda, nós não vamos mais fazer concurso público. Aí tá bom, daqui para frente é só temporário, só para cobrir buraco aqui, com salários menores dos que estão dentro da carreira. Aí quem fez, quem não fez, adeus, sua carreira vai até você morrer. E aí você começa a fazer o quê? Não, puxa, a gente não tem mais esse determinado serviço porque não tem mais concurso para esse lado, só tem temporário e ninguém quer mais fazer esse concurso. O que é que nós vamos fazer? Agora eu vou falar para o usuário cidadão, acabou o discurso corporativista. Antigamente, você ia utilizar um serviço do Detran, por exemplo, a vistoria veicular, você pagava uma taxa para o Estado e você tinha como cobrar do Estado a eficiência, você tinha como cobrar a lisura daquele processo, que aquele processo fosse feito de forma correta. Hoje em dia não. E aquele dinheiro era totalmente recurso público. Girava a taxa para Detran? Girava, colocava ali dentro de recursos, mas também parte desses recursos voltavam para o Estado. Com uma coparticipação que o Detran sempre colocou. Agora não. Agora você vai numa empresa terceirizada, você paga aquela taxa, daquele mesmo valor que você pagava para o Detran, você paga para uma empresa terceirizada, você gera recurso para um particular, você faz o outro ganhar dinheiro para fazer o serviço público e você vai cobrar de quem? Ah, em nome do Estado, tá bom? Porque se aquele particular fizer alguma lambança, fizer algum erro, algum desvio, qualquer irregularidade, ele faz em nome de quem? Ele não faz em nome dele. Porque é uma atividade típica do Estado. Quem responde é o Detran. Aí o Detran perde duas vezes. Primeiro, você perde o dinheiro do serviço que você era obrigado a fazer. Você perde o seu bom nome, porque se o outro errar, você leva o nome naquilo. E se ele errar, mas tem um seguro de credenciamento. Meu amigo, o cara fechou a empresa, onde você vai achar o particular? Você vai achar a instituição pública. E ele vai perder recurso público, que além daquilo que não arrecadou, ele ainda vai ter que indenizar o particular por aquilo que foi feito. Ô, Leonardo, já que ele entrou nesse assunto de falar que a gente vai ter falta do servidor, na verdade ele vai contratar, terceirizar, né, como eles estão terceirizando, como ficaria a nossa GPREV para futuramente nós nos aposentarmos? O que vai afetar a nossa aposentadoria daqui a alguns anos, 10, 15 anos? Nós vamos ter essa aposentadoria? Então, a gente já tem uma grande crise, né, na Previdência, né? E ela vem, um dos fatores, né, são vários, mas um deles é justamente a diminuição, né, a falta de reposição dos servidores, ou aumento proporcional do quadro, né? Então, a nossa Previdência, ela funciona quase como um esquema pirâmide, né? Quem entra, paga para quem já está lá, né? Então, os ativos pagam para os aposentados. Só que aí diminuíram drasticamente o quadro de ativos, né? Deixaram de também dar o aumento necessário de número de servidores, chegou ao ponto de ter que se cobrar uma boa parte ali dos servidores aposentados. Né? Causando um prejuízo gravíssimo que só existe no serviço público. No INSS, você aposentou, você só recebe, você já contribuiu, né? E no serviço público agora tiveram que ainda puxar essa verba dos aposentados. Então, se a gente já está num sistema que os ativos já estão quase um por um, é quase um ativo para um aposentado. O certo que foi pensado nisso aí era ter uns 5, 6 ativos, aí você tira o percentual de cada um e paga um aposentado, né? 6 para 1, 5 para 1. Então, a gente já está no 1 para 1. E como que fica se aprovada, né, a reforma administrativa, daqui para frente vão ser temporários. Temporários não contribuem com a GPREV, eles não são estatutários. Então, eles contribuem ali com a Previdência Geral, com outra forma. Então, os novos servidores não contribuem com a Previdência. Então, aí é uma garantia de que vai quebrar e quebrar feio a GPREV, né, a Previdência. Um dos discursos do governo do Estado do Mato Grosso do Sul hoje, que a gente viu sair na mídia desde o começo do ano, é o seguinte: eu estou fazendo aportes regulares à Previdência, que isso tem aumentado o gasto com o servidor. Justamente porque eu não faço concurso público, aí eu vou tapar o sol com a peneira. Eu vou ter que colocar 5 para alimentar 1. E vai nessa conversa. Imagina isso no futuro, se nós não vamos ter essa reposição de servidores, o governo vai ter que fazer cada vez mais aportes e vão ter que criar medidas cada vez mais criteriosas, medidas cada vez mais... como eu posso falar um termo aqui medidas mais dolorosas em cima do servidor público, arrancando o dinheiro do servidor público e pagar aquilo que é de direito. E jogando essa desculpa. E você vai travando cada vez mais o sistema. Em compensação, o que você vai fazer? Você faz a contratação de uma empresa. Porque dentro dessas medidas da reforma administrativa está essa.
Você, ao invés de contratar diretamente o servidor, você faz uma contratação de uma empresa para fazer aquela prestação de serviço público. Então, ao invés de você pagar aquilo do direito do servidor para que ele tenha continuidade, você contrata uma empresa para gerar lucro em cima daquilo e responsabiliza. E fica também, porque tem essa responsabilidade solidária do Estado, do cumprimento da empresa. Se a empresa descumprir os direitos trabalhistas, ele sofre. Então, o que está ruim hoje vai piorar. Isso é um bom debate, a questão da terceirização. Porque quando a gente fala serviço público, a gente tem uma gama de serviços muito grande, né? A gente tem serviços meios, a gente tem serviços fins, a gente tem coisas que são mais sensíveis, como, por exemplo, segurança, fiscalização, que são serviços que realmente terceirizar seria algo, assim, amedrontante, né? Porque são extremamente sensíveis e enfim, precisa de muita responsabilidade e compromisso com o Estado, né? Com o Estado, não compromisso com a empresa, com o lucro. Como que vocês vê essa questão da terceirização e dessas diferentes tipos de serviço e categorias de serviço? Ela é sempre a experiência própria, né? Quando a gente vai vendo, ela diminui drasticamente a qualidade, né? O Estado ele faz um contrato com a empresa. Muitas vezes é questionado isso, às vezes tem alguma relação, né, às vezes ilícita, alguma doação de campanha, alguma coisa assim, ou um superfaturamento, né? Então o Estado acaba gastando muito, o ente, né, acaba gastando muito, pouca parte repassada ali para quem está prestando o serviço, muitas vezes. Então ele sucateia, né? Ele diminui a qualidade, né? Por outro lado, por exemplo, se for um servidor que passou no concurso público, que tem a sua remuneração razoável, a qualidade do serviço é incomparável, né? Então, abre margem para negociações com empresas, né? As empresas passam, às vezes, até a ficar mais poderosas do que o Estado, assim como o contrato temporário também. Vão ser servidores, mais ou menos servidores, vão ser inexperientes, quando completar alguma experiência está fora, né? E que tem muitos direitos a menos. Então, até um exemplo bem visível disso aí é nos professores, né? A carreira do professor é bem valorizada aqui no Mato Grosso do Sul, né? Tem um salário razoável, depois de muita luta, muitos anos de atuação ali da FETEMS, só que tem um temporário e, aparentemente, a maioria, acho que 70% são temporários, ano a ano vai renovando. Antigamente, eles não tinham nem, pelo que eu ouvi falar, não tinha nem 13º nem férias. Então, fechava o ano, você era despedido, depois recontratado. E aí, depois de muitos anos, foram evoluindo e foram conquistando direitos, mas ainda tem ficaram duas camadas. Os professores concursados ganhando muito mais. Acho que hoje são 12 mil professores que são contratados. Hoje no Estado. Então, cria essa distorção também. Mas, assim, a terceirização, ela... nunca ouvimos falar de alguma terceirização que foi para melhor, né? Sempre ela vem para... A terceirização é brasileira, né? Vocês lembram aqui da antiga Enersul, que virou Energisa. Acho que o Brasil é o único país do mundo que ele tira o monopólio do Estado e entrega para a iniciativa privada. Aí você tem os loteamentos. Depende muito. Eles justificam a terceirização, eu vivi isso na pele, né? Sobre a ineficiência do serviço público. Na verdade, o que acontece? Eles criam determinadas regras que o serviço público não dá conta de fazer. Eles não fazem um planejamento de como aquelas atividades vão se desenvolver. Aí depois ele fala, peraí, então é melhor criar o serviço público. Vou dar um exemplo para vocês. 2014, foi criada a tal da vistoria para o licenciamento veicular. Vocês lembram? Veículos com mais de 5 anos tinham que passar por vistoria. Era uma desgraça. Que você ficava lá, você ia lá no Detran, lá na saída para Rochedo, você ficava naquela fila quilométrica para fazer aquela vistoria. Aí eles apareceram com uma solução mágica de 2014 para 2015. Detran não está dando conta. No último concurso tinha sido feito, foi feito ali em 2014, um concurso mal feito pra caramba, que não chamou ninguém, mas o Detran não dá conta de atender. Por causa dessa regra que até ilegal era, até inconstitucional era. Então vamos criar as empresas terceirizadas de vistoria. E vão passar para eles fazerem. Eles começam a fazer o seguinte, o Estado, até em atividades fiscalizatórias, como a vistoria veicular, ele tira esse munus, ele fala o gestor não. Eu nunca vi. Eu costumo falar que o Detran é a única empresa, e eu vou colocar o Detran como exemplo, mas o serviço público é a única empresa onde você contrata um CEO para destruir essa empresa.
Não, peraí, isso daqui eu não faço, aquilo dali eu vou fazer. Onde já se vê um negócio desse? Onde a maioria das empresas verticalizam seus processos, ou então melhoram aquilo ali. Existem realmente atividades meio onde a tecnologia, você vai digitalizando, você vai informatizando, você vai trazendo outros acessos, e aquelas profissões, gradualmente, pela tecnologia, elas vão se readequar no mercado de trabalho. Mas você não pode abrir aquela sua responsabilidade. O Estado não pode abrir a responsabilidade do controle, da fiscalização, do cadastro, da proteção de dados das pessoas. E isso é o que tem acontecido e vai acontecer. Porque quando o Estado deixa de realizar aquela atividade que lhe é obrigatória, terceirizando para que E outra, o Estado ele não tem a visão de lucro. O lucro do Estado, uma vez eu vi isso do secretário Carlos Alberto Assis, quando ele falou, o Estado não tem que dar lucro. O lucro do Estado é que ele faça um bom retorno de trabalho à população, que ele seja cada vez mais eficiente. Esse é o lucro do Estado. Mas quando você coloca um particular para fazer aquilo que é obrigação do Estado, o que o particular quer? Lucro. Então não interessa se o trabalho vai ser bem feito, vai ser mal feito, ele vai exigir o lucro. Então a população, ao invés de pagar para o Estado para ter um serviço mais eficiente, ele paga para o particular render lucro para ele. Essa PEC, ela traz alguma... vocês vão estar sabendo bem melhor, mas me parece que tem uma parte que ela torna a remuneração igual nas diferentes esferas do governo, municipal, estadual e federal. De fato, tem isso na PEC? Como que vocês enxergam isso? Eu acho que talvez não na remuneração, mas um dos pontos importantes, ele cria algumas regras gerais ali, mas, por exemplo, em prefeituras, ela já prevê uma limitação de número de secretários conforme o número de pessoas de habitantes. Então, prefeitura de uma cidade de até tantos mil habitantes só pode ter 5 secretários, pode ter 10 secretários. Então, tem vários pontos em que ela cria realmente uma regra geral, e regra geral, né, muitas vezes dá errado porque existem exceções, né? Um município de 10 mil habitantes ali na fronteira não é idêntico ao município de 10 mil habitantes num outro lugar, né? E tem um ponto importante que eu acho que encontra isso aí também, que é a transversalidade das carreiras que eles buscam. Então, seriam carreiras, por exemplo, no caso do Estado, as carreiras vão ser genéricas. Então, se faz um concurso público para analista administrativo, no caso, por exemplo, da Agraer. Tá, então eu sou concursado da Agraer, vou ter minha carreira lá. Não, aqui eu acho que não está precisando tanto de você, agora você vai ser analista administrativo no Detran. Ou você pode ser um analista administrativo no Tribunal de Justiça, que pode, implicitamente, parece que vai ter a mesma remuneração a partir dali, né? Pelo que eu entendi, você não vai prestar concurso para a secretaria, você vai prestar o concurso pro governo do Estado. Então, você vai ser servidor do governo do Estado e ele vai te distribuir. Então, tipo assim, a Agraer precisa, então você vai... Não, o Imaçu está precisando, agora você vai para o Imaçu. Então, você não vai ter uma carreira dentro daquele órgão que você escolheu. Você pode ser remanejado para outros órgãos. Mesmo depois que você fique naquele órgão, mas daí precisa de um profissional naquela área, em outro órgão, você pode ser remanejado. Mas isso é um movimento aqui de Mato Grosso do Sul, ou isso está sendo trazido nesta PEC? Já era uma ideia, né, que o governo tem, né? Acho que vocês têm acesso, tinha falado nesse assunto, agora ele constará na PEC, é o principal objetivo da PEC Ou também. seja, em uma coisa só ele fere 2 princípios. Ele fere o princípio da especialidade do serviço público, porque se você tem uma carreira específica, a atividade do Detran, ainda que eu tenha um servidor lá, que seja um administrador, a administração que o meu servidor no Detran faz não é a mesma administração que ele vai fazer na Agraer. Não é a mesma administração que ele vai fazer do Tribunal de Justiça. Ele fere o princípio da especialidade. E a especialidade serve para quê? Para aquilo que a classe política não quer no serviço público. A eficiência. A eficiência advém da especialidade. Quanto mais repetidamente você vai fazendo aquele serviço, se você tiver os mecanismos e as ferramentas necessárias, melhor você fica, mais eficiente, com mais recursos, com mais agilidade. E outra, ele fere o pacto administrativo. Quem é o governo federal para fazer ingerência dentro da gestão do Estado, dentro da gestão do município, para você saber? Tem as questões políticas? Tem. Isso daí tem que ser visto, mas é uma questão interna corporis. Mas cada regionalidade, cada espaço tem que ter o seu poder de administração direta. É porque, na verdade, eu entendo já que essa proposta já está aqui no Estado, mediante as propostas que estão no governo federal. Sim. Os estados já estão se reorganizando
com a intenção de que essa PEC seja aprovada de certa forma. Então, os estados já estão se preparando para isso, Aí entendeu? nós temos aquela questão, por que foram criadas as autarquias, as administrações indiretas no serviço público? Para justamente atender esse princípio da eficiência e da especialidade, para que você tenha organismos dentro do estado que desempenhem aquelas atividades. Aí eu vou fazer o quê? Eu crio uma super secretaria, colocando os administradores, gestor não RH, tudo vai ser com esse grupo aqui, mas não sei o quê, cria essas carreiras transversais. O intuito de você reduzir distorção salarial dentro dos grupos funcionais é interessante que isso aconteça dentro do estado. Mas não é assim que você vai fazer. Porque você cria uma super secretaria que ao invés de eficiente, ela vai ser ineficiente. Porque a rotina de trabalho da Agraer é diferente do Judiciário, é diferente do Detran, é diferente da Polícia Civil, é diferente até da própria Polícia Militar. Então, dentro desses grupos, você tem que atender essas necessidades específicas. Não há como você falar em transversalidade e também na própria igualdade remuneratória nesse sentido. Vamos voltar, na verdade, àquilo que era na 2065. Você falou em 2003, era isso que existia dentro do Estado. Você fazia lá os grupos funcionais, fazia carreira para dentro do Estado e eu coloco você onde você quiser. Aí, se você não atende bem, eu lembro que isso aconteceu no Detran. O servidor era concursado no Detran, ele fazia aquele trabalho específico no Detran. Aí, por uma briga interna, ele falou, não, vai lá trabalhar no IML, agora que eu não preciso mais de você aqui. Até puxando o exemplo que a gente deu da fiscalização, né? Vou falar com o governador. Não, sou estabilizado, vou cumprir minha missão. Mas e agora, se estivesse valendo essa norma? O governador pode falar, não, agora você vai para o Detran lá, ou para algum lugar que fiscalize menos, né? Ou então, um governador, ou um prefeito, ou um deputado, exatamente. Ou, enfim, uma infinidade de cargos políticos aí que podem trazer esse tipo de... Fragiliza isso, aí essa transversalidade está prevista expressamente. Então, prevê uma unificação realmente da remuneração, só que eu não sei se seria, em relação ao município, pode ser que seja entre eles, mas no Estado, no mesmo órgão sim, né, no mesmo esfera. E aí você deixando tudo igual, prevê concurso público unificado, até acho que já tem alguma coisa parecida já no âmbito federal que teve. Já teve. Então você já não vai mais ter o concurso público para o Detran, concurso público geral, você vai parar aonde tiver necessário, porque a remuneração é a mesma, a função parecida. Nesse concurso que houve do governo federal, que a gente fala que é o Enem do concurso, mas você escolhia... Pelo menos ele abriu no geral, né? Mas você escolhia os órgãos para prestar o concurso. Não similar, assim, com atividade talvez que seja compatível, um pouco mais compatível, acho que era algo nesse sentido. Você poderia fazer vários lugares. Ali, se tinha, por exemplo, como agrônomo, tem no MAPA, tem no CNBio. Então, assim, você poderia fazer o concurso. Tem no INCRA, porque tem vaga para agrônomo. Você poderia se inscrever, você entendeu? Mas você escolhia a área afim e que seja compatível com a tua formação, né? No ponto de vista da logística, nós analisando essa questão de você fazer um processo seletivo simplificado, unificado. Você faz um concurso unificado, onde você permite essa especialização e o servidor vai se especializar dentro daquele nicho, é interessante. Agora, tem uma redução de custo grande, você tem uma redução de custo do ponto de vista logístico. Agora, a questão é a seguinte, é você querer tratar, nivelar... como se está colocando. Porque essa PEC da reforma administrativa, na transversalidade, ela faz o seguinte, não vai nivelar o seu salário de agrônomo, não vai colocar você naquele topo salarial. Não, vamos reduzir o salário do cara aqui, é todo mundo nessa linha. Nível superior, é aqui, dentro dessa linha. Tem acordo, mas tem o acordo coletivo do CREA, mas não sei o quê, aqueles pisos, esquece. É esse valor e a sua progressão dentro da carreira é 50%. Ou seja, você vai trabalhar 30, 40 anos hoje, vai ser que é a no regra, máximo 50%. E você vai evoluir 50% dentro da sua carreira. Mas peraí, como é que é? Entrou nesse outro assunto mesmo, que é dele já interferir na carreira, né, em que o salário inicial, ele praticamente está obrigando o salário inicial a ser muito mais baixo, né? Mas aí imagina também, até carreiras de Estado mesmo ali, juiz, promotor, defensor público, vai ter que cair para metade ali, porque ele já ganha o próximo ao teto, né? Não evolui tanto na remuneração. Delegado, né? Então, e algumas outras carreiras podem sofrer muito, porque o salário inicial é interessante, é atrativo, então é um concurso muito concorrido para ter os melhores profissionais trabalhando para a população, para o Estado. Aí você joga o salário mais baixo, em algumas carreiras isso vai acontecer, e aí, como que vai ficar a qualidade disso? Alguém que é um profissional extremamente habilitado, extremamente
estudado, aí ele vai falar, não, por isso aqui eu vou para a iniciativa privada ou para outro lugar, né? Deixa eu perguntar para vocês, né? O que prevê da questão de meritocracia dentro dessa PEC 38? Está previsto isso? Ah, sim, esse é um ponto importantíssimo, que é o segundo ponto de fragilidade, e que é o que a gente falou no começo. Ela foi feita para um marketing bom, para você olhar e falar, olha, é boa essa reforma. Mas está tudo escondido, né? Então, ela, por uma boa parte da reforma administrativa, ela aborda essa questão de avaliações, de mérito, né? Que seria para avaliar o mérito, né? Então, ele coloca justamente as carreiras, já vai tirar tudo que é por tempo de serviço exclusivo, né? Então, o adicional por tempo de serviço, a gente chama de quinquênio lá no tribunal, mas que todo o Estado tem, né? A progressão funciona. As progressões. Isso, então, para quem é subsídio, depende da forma remuneratória. O quinquênio, então, ele é extinto, também, porque ele é unicamente tempo de serviço. A nossa carreira no judiciário é biênios, é simplesmente biênios, a cada 2 anos aumenta um pouquinho. Então, o nosso é só por tempo de serviço. Então, acabou, estaria extinto, tem gente que tem anuênio, várias outras formas. Então, tudo que é por tempo de serviço acabou. Vai ter que ser sempre uma avaliação. Mas sempre a avaliação. Essa avaliação, você pode ser dispensado do serviço público em algum momento? Eu li um pouco mais por cima, não achei isso lá, porque isso tinha na PEC 32. Eu não vi ainda nessa nova, talvez ele esteja ali, porque é tudo bem escondido. Eu até ia dar uma nova lida buscando isso, mas eu acho que não está a demissão. Mas, de qualquer forma, no mínimo, que é o que eu já vi, vai te congelar na carreira, vai tirar quase tudo que você tem ali, né? Vamos contextualizar essa meritocracia que tem se falado aí, que o governo tanto fala na meritocracia, na eficiência do serviço público. Vamos contextualizar aqui no Mato Grosso do Sul o que é essa meritocracia? É o famoso PGDI, gente. Eles estão querendo colocar o PGDI nacional. Eles falam, não, o serviço público é ineficiente, não, o servidor público, ele não tem que ganhar dinheiro só porque ele está muito tempo ali dentro do serviço público, que ele está exercendo aquela atividade. Pessoal, acorda para o seguinte. Na iniciativa privada, eu posso chegar faxineiro e presidente da empresa. Você tem uma mobilidade muito rápida salarial. Nós, servidores públicos aqui, Mato Grosso do Sul, não vamos sair de casa não, vamos refletir. Quantos anos nós ficamos sem reajuste? Nós ficamos praticamente 8 anos sem reajuste. Nós tivemos 200 de abono linear ali. Alguns tiveram 200, outros 150, 100 reais. Tiveram durante muito tempo, que foi incorporado depois de não sei quanto tempo, que aqueles 200 que você ganhou lá já não valia mais nada. A progressão, o adiantamento no tempo do serviço público é porque não é todo servidor que vai chegar a ser chefe de uma secretaria, de algum local. Às vezes ele vai ficar desempenhando aquele serviço dele ali, e é uma forma dele ter uma garantia de um crescimento real de remuneração, porque muitas vezes sequer a inflação a gente recebe por causa desses limitadores. Esse avanço por tempo de serviço é uma forma de você garantir um crescimento para que o seu salário não se perca com o tempo. O salário que eu ganhava hoje em 2012, se comparar, quando eu entrei no serviço público, se eu comparar ele com o meu salário atual, é o mesmo. Ou seja, o único lugar onde você fica muito tempo, você perde. Você trabalha, você não desenvolve, você perde. Pelo menos você tem esses avanços. Porque quando você tem um andamento assim, de tempo de serviço, se você está no serviço público, você ganhou 5% de reajuste, como nós tivemos agora, você tem uma mudança de letra, você tem um quinquênio, você tem algo que te beneficia, você teve 10%. E outra coisa, não vamos esquecer que o servidor público, ele deixa 40%, via de regra, do seu salário na fonte. É imposto de renda, é plano de saúde, é previdência, ele é descontado daqui dali. E mais um elemento, acho que a maioria, pelo menos, eu sou assim. O dinheiro que eu ganho, ele reverte para o comércio local. Então não fica perdido, não vai para montar riqueza. É simplesmente para a minha própria sustentabilidade. E nós somos trabalhadores como outros qualquer. Eu vejo que a gratificação por tempo ela é fundamental. Profissional nenhum, ele sente vontade de permanecer num trabalho se ele não tiver um horizonte melhor no futuro. A tendência é ele pensar em fazer outra coisa, né? Até a empresa é assim, uma empresa que não cresce, ela quebra. Sim. E se a gente trouxer isso para a nossa casa, para a nossa família, se você não tem perspectiva de crescimento financeiro, de melhora de vida para sua família, muitas vezes sua família cresce, porque vem filho, etc e tal, você também não vai ficar satisfeito ali. E o servidor insatisfeito é o servidor que não produz, ou produz menos.
Não é verdade? Então, assim, eu acho que a gratificação por tempo ela é fundamental para a permanência da qualidade do serviço. Só promoção é muito subjetivo. Sim. Muito subjetivo. Eu acho que é fundamental valorizar os melhores funcionários, aqueles que produzem mais, mas as ferramentas talvez ainda não sejam suficientes ou funcionem da melhor forma possível, né? É importante colocar nessa questão da meritocracia o seguinte, eles querem avaliar o servidor que está trabalhando ali na ponta, mas quem vai avaliar ele? Muitas vezes está sendo o cara do mais alto desempenho ou aquela liderança, que é o nome que eles gostam de colocar, não, o líder. Não é mais chefe, não, é líder. Então eles, o líder... Mas será que o líder ele tem realmente capacidade técnica, ele tem avaliação para saber se o que está sendo desempenhado? Não, eu acho que isso acontece no Detran, no Sinterp, na Agraer não vai acontecer isso, muito menos no Judiciário. O servidor público, ele trabalha com as ferramentas adequadas dele. Meus amigos, eu tenho um servidor no Detran que faz vistoria no meio da rua, na ladeira. Você não coloca um calço num caminhão boiadeiro para eu tirar a foto do chassi, às vezes num caminhão que vem todo sujo, que acabou de descarregar a boiada lá, o caminhão passa por cima dele. Um celular que não funciona, uma internet ruim, eu não tenho estopa para trabalhar, eu não tenho thinner para tirar graxa, porque o Estado não compra. Eu não tenho muitas vezes uniforme. Aí eu vou chegar no caminhão lá que tá pingando cheio de dinheiro em cima do meu servidor e fala, não vou fazer. O líder dele vai lá, você não quer fazer, você não quer trabalhar, então vou te avaliar pela meritocracia. Mas como eu vou avaliar se eu não tenho condição de trabalho? Você não tem condições de trabalho. Porque o servidor público muitas vezes faz isso. Vamos colocar os nossos colegas aí da saúde, agente comunitário, ou então o próprio técnico de enfermagem. Como é que você vai atender bem o usuário se você não tiver luva, se não tiver uma máscara? E nós sabemos que tem uma falha disso. Você não tem higiene lá, como é que você vai prestar um bom serviço público? Aí você vai ser avaliado em cima disso. E a gestão, quem avalia? A cada 4 anos. Mas será que essa avaliação realmente leva em conta isso? E aí a gente chega justamente no espírito da reforma, né? Alguma coisa que parece ser boa, para quem olhava e falou, excelente, avaliar periodicamente o servidor, se ele for ruim ele é punido, se ele for bom ele ganha um aumento, então na teoria é bom. Mas e na prática, né? Não vão ser critérios objetivos, mas na prática mesmo, como que vai funcionar? A gente tem seres humanos, então quantas pessoas já não viram ou ouviram falar de alguém ser perseguido pelo seu chefe ou pelo colega de trabalho? Na hora da avaliação, a gente volta ao mesmo exemplo, alguém que fiscalizou demais. Será que não vai ser perseguido na avaliação se chegou ao chefe dele? Exatamente. Essa reclamação? Tem, como são seres humanos, inveja. Tem, às vezes, o chefe que tem medo de alguém subir e superar ele no cargo dele. Então, ele mantém a pessoa ali mais para baixo. Essa questão de política, que daí também ficam vinculados, né? Tem que fazer política para ser bem avaliado. E tem, por exemplo, já ouvi falar de um órgão aqui que tem uma avaliação periódica para dar um aumento salarial que vira recorrente. Então, o seu chefe, até uma autoridade, falou para a pessoa, olha, você vai fazer esse serviço a mais, muito mais complexo do que é o que você deveria, você não quer fazer, mas você vai fazer, senão eu vou te avaliar mal e aí abaixa seu salário. Então, a pessoa tem que sujeitar a fazer esse serviço muito mais complexo. Da mesma forma, o chefe poderia falar, em vez de trabalhar 8 horas por dia, você vai ter que trabalhar 10 ou 12. Ou você vai ter que trabalhar no final de semana que não está previsto. Senão você vai ser mal avaliado, né? Então, desprotege o servidor público, né? Fica mais frágil perante perseguições ali, né? Opressões, mas também para questões de corrupção, de pressões contra o serviço que ele deveria prestar também, né? O que vocês acham do PGDI? Como sempre, a ideia parece maravilhosa, mas a aplicação é terrível. Porque essa análise de competência, como é que você vai fazer essa avaliação de competência, essa questão da meritocracia? Como você vai trazer isso em critérios objetivos? Se você não tem critério objetivo, por exemplo, eu vou falar da minha casa, de onde eu posso falar com propriedade. Muitas vezes você coloca uma liderança lá, vou tratar assim para ser bem educado. Você coloca uma pessoa para comandar uma agência de trânsito, uma Seretran, o cara não sabe ligar um computador, é só porque ele é amigo do político local. Como é que ele não sabe fazer uma transação lá, você fazer uma transferência de veículo, ele não sabe o que é um chassi, ele não sabe o que é um número de motor, onde fica a numeração do bloco do Fusca. O cara não sabe disso. E aí, como é que ele vai me avaliar
um servidor que chega para o usuário que vai com uma mutreta, uma coisa lá, você não pode fazer. Aí o cara recebe um não no atendimento e sai falando dele, sai falando mal, não sabe... A liderança às vezes não tem o poder de resolver problemas de gestão. Aí essa pessoa vai avaliar as competências do meu servidor público. Eu acho que é o primeiro seguinte, temos que avaliar assim, a gente não está fazendo discurso corporativista para passar a mão na cabeça de malandro, não. Com certeza. Muito pelo contrário, eu tenho 12 anos de serviço público. Que isso volta contra nós mesmos. Justamente. Os bons funcionários. Eu faço questão, sim, que hajam as punições de serviço público, aquele mau funcionário que faz as coisas erradas. Eu, como presidente de sindicato, eu falo o seguinte, para servidor público malandro, se for filiado ao sindicato, eu presto assessoria jurídica, que é meu dever. Mas, na verdade, se você fez lambança, eu quero ver você fora do serviço público. Porque você prejudica o nome, você prejudica a nossa luta. Para isso, existe. Nós estamos fazendo o quê? A gente quer um serviço público profissionalizado. Nós queremos melhorar a atividade de serviço público. A gente tem orgulho do nosso órgão ser bem visto na sociedade. Mas a forma de ingresso no serviço público, a forma de escolha das pessoas é muito ruim. Aí você quer aplicar isso com um cara lá dentro, com uma gestão que não funciona, sem mecanismos de trabalho eficientes, com uma internet que é ruim, um sistema precário, com metodologias arcaicas de serviço, sem um gestor que realmente saiba aquilo que está acontecendo com formação. Então, eu vejo que o PGD é a ideia maravilhosa. Só que, tem uns 8, quase 10 anos, tá aí e não funciona como tem que funcionar, não. Então, sabe o que eu acho, assim, Bruno? Que a gente não pode fechar, como você está dizendo aí, fechar os olhos para o pessoal que muitas vezes não exerce a sua tarefa como deveria. Porque vota contra a gente. Justamente. Né? Quando amigos que não são servidores falam mal de servidor público para mim, eu falo, você me desculpa, mas isso não serve para mim. Tá? Porque eu acho que muitos servidores, a grande maioria, trabalha, cumpre sua função e faz o que tem que fazer. Né? Mas a gente de fato precisa de ferramentas eficientes para separar ou pelo menos valorizar esses que produzem um pouco mais. Talvez o nosso PGDI atual no estado ainda não tenha atingido esse patamar, né? Aí tem muitas particularidades que daria um podcast só para falar de PGDI. Justamente. Aqui. Mas eu acho que dá para permanecer e melhorar, avançar. Eu acho que a gente precisa caminhar no sentido de valorizar aqueles servidores que realmente se dedicam um pouco mais. A gente precisa desmistificar, Vitor, a questão da meritocracia. Qual o resultado final? Se eu obrigar que exista esse PGDI na métrica como ele se encontra, para que o servidor tenha um avanço dentro, vai ser a metodologia exclusiva para você poder fazer uma promoção, mudar de letra, ou então para você avançar no nível da sua carreira, no caso do subsídio, ou para você conseguir um quinquênio, anuênio, eu acho isso de uma penalização terrível, porque você cai de um mecanismo objetivo, de direito do servidor, para um mecanismo discricionário. Se você é amigo do chefe, você vai. Porque a gente já viu várias vezes os amigos lá com PGDI, nota 100, que o cara não vale 50. A gente sabe disso. E a gente tem alguns casos no estado também de todo mundo dar 10 para todo mundo, que aí também não é... Vira aquele corporativismo barato. Então, assim, você pode adequar as métricas e qual é o resultado disso? Será que aquele servidor que realmente é 100 no PGD, o cara é top, ele vai ter poder de assumir uma direção do Magraer para fazer a revolução ali dentro? Ele vai ser utilizado nesse mecanismo, num processo eficiente de gestão? Ele vai poder contribuir com uma outra coisa? Ele vai ser ouvido? Porque nós temos isso também. Reclamam muito da gente, mas quantas vezes você chegou no seu chefe, você dá uma opinião para melhorar aquele serviço, para que aquela coisa funcionasse, entrou por um ouvido, saiu pelo outro, você não foi colocado? Foi ouvido, né? Então, se é para... Tem que ser um caminho de duas mãos, tem que ser um caminho de duas vias, né? Tanto vai quanto volta. Da forma como está, eu acho que ele é mais para inglês ver, né? É mais para você justificar que você vai reduzir um tempo de serviço do que essa meritocracia mesmo. Como? Voltando para a PEC, aqui tem algum outro tema, algum outro ponto sensível que vocês gostariam de falar? Tem um também que me chamou a atenção, até para sindicatos que cobram direitos, né? Que ele prevê que decisões judiciais, né, sem trocação, decisões judiciais, elas têm que prever o impacto orçamentário das medidas judiciais. Elas têm que considerar isso nas suas decisões. Então, o que significa? Por exemplo, no Sinterpa ganhou uma ação coletiva, tinha uma distorção salarial, uma distorção, direito a mais ali,
durante 5 anos deu tantos milhões. Aí o juiz, em vez de ele já condenar tantos milhões e paga, não, ele vai ter que considerar o orçamento na hora de dar essa decisão, né? Então relativiza, né? Em vez de simplesmente atuar no direito. Eu achei isso aí interessante, essa mudança, já colocar lá, né? E também a nível geral da reforma administrativa, até a gente fala muito da PEC 38, mas era um conjunto de 3 projetos. Então tem a PEC 38, que é o que a gente tem falado bastante. Algum até dos temas que a gente falou, eles também apresentaram ao mesmo tempo uma lei complementar e um projeto de lei ordinária, que vai detalhando alguns pontos da reforma, né? Então são 3 normas ao mesmo tempo. Mas aí o que significa? Alguns pontos, por exemplo, do trabalho temporário, está na lei ordinária. Às vezes a PEC só prevê uma autorização e a lei que vai definir, né? Então significa que futuramente eles podem modificar com um quórum baixíssimo, né, no Congresso, um quórum com poucos parlamentares, já mudar e tornar ela totalmente diferente do que se imaginou, né? E um ponto que eu acho importante frisar, até que foi objeto de muito debate lá na federação nossa dos servidores judiciários, é que tem alguns pontos que realmente chegam até os super salários, alguma coisa ali, algum privilégio, e que realmente a nossa federação seria contra, só que há um receio da política da tramitação lá. Então, às vezes, você pode falar, eu sou contra essa parte aqui do projeto, né, da reforma, mas sou a favor dessa aqui, essa aqui eu achei boa. E aí o pessoal ali mais experiente considerou que é uma armadilha. Primeiro que eles colocaram algumas coisas que podem ser boas para chamar a atenção da mídia. Então, convence a população e a mídia sobre esse trecho, esconde esse outro. E, às vezes, na hora de aprovar, pode justamente retirar esse aí, que é o mais polêmico, que mexe com poderosos, né? E aprovar só o que prejudica os servidores comuns, os menores servidores, né? Então, não resolveria, de fato, a questão daqueles super salários. Até porque tem projetos separados sobre isso, né? Tem uns 2 ou 3 projetos que abordam esse tema. Então, se eles querem, por que não aprovam esses projetos? Parece que eles colocaram junto para atrair atenção para eles, né? Só que pode ser retirado, né? Na hora da votação lá em Brasília, tudo pode acontecer. Chega lá, faz uma emenda, a emenda retira esse trecho. Pronto, retirou o trecho e aprovou o restante, né? A ideia que você coloca você só puxando um gancho das questões da decisão judicial. O servidor só entra no judiciário quando o Estado descumpre um direito dele. Nós estamos passando isso no Detran com a questão das promoções funcionais. Fomos promovidos com direito retroativo e o Estado não quis pagar o retroativo. Nós vamos entrar. Agora, nós estamos sendo penalizados 2 vezes. Primeiro, que eles já esbulham o nosso direito, não cumprem com aquilo que é direito nosso. E segundo, que para eu poder receber aquilo que me é de direito, o juiz vai ter que fazer o trabalho do executivo. Então, olha o absurdo. Por isso que quando a gente começou a falar da PEC, fala realmente isso é uma luta de classes. Porque você está penalizando o trabalhador por uma ineficiência do patrão. O patrão não cumpre aquilo que é seu e ele ainda vai escolher se coloca ou não. E nessa questão dos super salários que se coloca, são super salários. Na verdade, não. O salário do juiz, do promotor ali, o teto constitucional, 48, 50 mil. É que eles criam os direitos ali em paralelo, como direito de férias, vai criar um auxílio saúde, um auxílio alimentação, que nós temos também direito a isso, alguns penduricalhos. E por que existe o penduricalho de serviço público? Neles, na verdade, é para eles fugirem do teto. Como estão devolvendo muitas vezes salário para o governo do Estado, então eles vão colocando lá para ver se ganha alguma coisa, para ganhar mais, né? Agora, nós aqui é o quê? Nós ficamos muito tempo sem reajuste salarial e você fala, não está avançando a política salarial porque está em limite prudencial, você já chegou no teto, sua tabela não vai fazer. Aí fala, então dá um auxílio alimentação. A gente ganha aqui alguma coisinha, a gente fica quietinho. Aí depois a gente vê quando incorpora o auxílio de novo. A gente vai ganhando esses penduricalhos, o governo gosta porque é um impacto imediato, não vai ter repercussão, é dinheiro direto, não tem CACEMES, não tem previdência. E ele vai lá e te paga. É mais barato para o governo. Para o governo porque o impacto é imediato. Por isso que existe penduricalho. Nós queremos penduricalho, a gente quer auxílio alimentação, a gente quer auxílio transporte. Claro não, porque eu não vou levar isso para aposentadoria. Eu tô com uma remuneração, né? Porque aí entra naquele campo da remuneração. A minha remuneração hoje nativa é R$15 mil. É 10 mil de salário e 5 mil de penduricalho. Vamos supor, né? Chega lá no teto. Deus ajude que seja. Só que eu vou aposentar com 10 conto. Aqueles 5 mil que constituiu meu patrimônio, me ajudou em alguma coisa, eu não tenho mais de aposentado. E aí depois ainda diminui, né? Que você vai perder 14%, mas umas coisas você vai tirar limpo ali pouca coisinha. A gente quer aposentar com os 15 mil. Mas o governo não quer pagar 15 mil pra gente. E a gente acaba entrando nessa. Aí eles culpam a gente por causa disso. E assim, se você aplicar um teto
Que o benefício só vai poder ter o teto do salário da pessoa. Então, no máximo, você vai conseguir, pela minha lógica, eu acho que é isso, você vai conseguir dobrar o seu salário. Beleza, o juiz ganha 40 mil, vai dobrar 80 mil com os penduricários. Eu acho que o teto é 10%. 10%? Acho que ele é bem limitado. É bem limitado? 10% Agora, imagina a gente aqui. Tá na faixa ali de 5, 6, no máximo, teto de carreira com 10 mil. E aí? Você vai ter uma alimentação de quanto? Você vai conseguir uma recomposição. Agora, me diz o seguinte, o governo vai cumprir com o dever de manter o nosso poder de compra do nosso salário? Nosso patrão vai garantir que a gente tenha dignidade com os salários nossos? Duvido. Duvido. Para quem está assistindo a gente aqui, como que ele consegue ter acesso à PEC? Como que ele pode, de repente, dar uma opinião? Qual que é o caminho para isso? Consegue entrar lá no site da Câmara? Isso tá tendo alguma... Digitando ali PEC 38, reforma administrativa, eu acho que no Google já vai aparecer em primeiro, né? E até muitas vezes abre-se também enquete, né? Para dizer se é a favor ou não, uma enquete geral para toda a população. Aí dá para ver o teor, né? Quem conseguir ali ver, só que aí, como eu disse, também é complexo, que envolve mais 2 projetos, né? O projeto de lei complementar e o de lei ordinária. Então, são ali, eu acho que mais 100 páginas no total. Então é importante essa recomendação, né? Então, o pessoal entrar lá, fazer sua leitura, tirar suas conclusões e votar se estiver tendo uma enquete lá, né? Pressionar, né, Sim, os seus justamente. deputados do Estado, né? Porque, na verdade, os deputados que estão votando, né? Nós tivemos aqui 3 no Estado que votou a favor dessa PEC. Até foi, assim, relativamente, acho que para o Estado... posso dizer que foi... a gente esperava... Foi uma surpresa positiva. Positiva, isso mesmo. Porque a gente esperava que mais gente votasse a favor dessa PEC. Então, só foram 3 deputados e eu acho que a gente tem que pressionar esses deputados para que eles retirem o nome. Você entendeu? Que eles retirem o nome deles para aprovar essa PEC. Porque é isso que nós estamos... O Fórum está brigando. O Fórum está brigando pelos deputados aqui do Estado retirarem os nomes. Hoje é bom deixar bem evidente isso, que é o seguinte, teve num primeiro momento o deputado Polon, ele foi lá, foi um signatário da PEC. Quando eu soube, eu entrei em contato com ele, que ele deu até uma abertura conosco, falei, não faz isso, vai dar ruim. Aí logo depois eu soube que ele retirou. Em compensação, nós temos 2 deputados, o Luiz Ovando e o Geraldo Rezende, que eles estão como signatários da PEC ainda. Nós, enquanto sindicato, Fórum dos Servidores, estamos buscando uma agenda para tentar entender e fazer interlocução para falar, cuidado, vamos discutir isso melhor. Sabe por quê, Vitor, Leda, Leonardo? Eu não sei você, mas eu não fui chamado pelo Congresso para discutir o texto da PEC. Eu tenho um grupo aqui, nacional, de mobilização contra a reforma administrativa, nós ficamos esperando para ver o que vinha, porque não foi discutido com o trabalhador. Estão mexendo na nossa vida, no nosso futuro, na nossa previdência, no nosso plano de saúde, estão mexendo em tudo que é nosso, e nós não fomos chamados para sentar à mesa e discutir isso. Estão mexendo com o Estado e o trabalhador não foi chamado para discutir. Então, como a gente pode ter acesso a isso, Vitor? Primeiramente, servidor público, vai lá, entra em contato com seu sindicato. Se não é filiado, se filia. Servidor do judiciário vai falar com o Leonardo, filia lá. Da Greer, quem não é filiado, filia. Do Detran, a mesma coisa. Porque esse momento, ou nós fortalecemos as nossas entidades representativas dos servidores públicos para que a gente faça a luta e o enfrentamento como tem que ser contra isso, que é um enfrentamento organizado, institucional. Não adianta vir com curupelho, associação paralela, não. É o sindicato que tem legitimidade para fazer isso. Primeira coisa que o servidor tem que fazer é se conscientizar. Porque essa PEC aqui, ela está sendo financiada por quem? Pela Fiesp, pelos sindicatos rurais, pelos sindicatos patronais. Porque nós pagamos muito imposto. Mentira, eu tenho 40% da minha folha retida, eu como servidor público. Eu pago 40% da minha renda de imposto e de benefícios. Para ter o quê? Porque eu tenho que pagar minha saúde, porque se eu não tenho uma saúde de qualidade, eu tenho que pagar minha aposentadoria, até depois de aposentado. Então, eu já pago. Por que eu não fui chamado para compor isso daí? Será que realmente isso daí? Outra, quando eu vou comprar, quando eu vou pagar água, luz, telefone, quando eu vou fazer meu mercado, eu estou pagando imposto. Então, acho que o primeiro passo, Vitor, é o servidor público. Entra no sindicato, tem material, nós temos aqui material da Pública, das centrais sindicais, a FENAJUDE fez um excelente trabalho, outras federações também estão fazendo, para a gente conscientizar, ampliar esse debate, porque só o servidor unido, organizado, vai conseguir fazer uma resistência a isso. Somos poucos, mas eu lembro de um filme que tem até, do Meu Nome Não é Johnny, né?
a gente é pequeno, mas a gente é ruim. Tá na hora da gente ser isso. Porque esse é o enfrentamento que a gente tem que fazer. Eles são grandes, mas nós é ruim. Nós é ruim. Então, assim, tem esses 2 deputados que ainda não retiraram a assinatura, né, do início da tramitação. A gente, como liderança, vai buscá-los e, se eles se negarem, vamos pressioná-los e ir para a luta mesmo contra eles. Já temos também indicativos, se a gente, por exemplo, for fazer algum tipo de manifestação, uma fala na Assembleia, então para a categoria ir comparecer e a população também, né? Então a gente tem uma fórmula que já deu certo na PEC anterior, embora essa tá mais elaborada para se esconder, para fingir que é uma coisa boa, né? A gente já sabe qual que é o caminho. É todo mundo unido, todas as carreiras de todas as esferas, que todos serão afetados, né? Então, unidos, a gente lutar e pressionar esses parlamentares, né? E aí recapitular, né? Que além de nós servidores, ali a carreira está atingida em cheio, né? Mas chamar a atenção da população, né? Porque se a educação pública estiver ruim, os mais prejudicados vão ser os mais humildes. A polícia for sucateada, os mais humildes normalmente vão ter mais problemas com a violência, né? E mesmo para quem é classe média, paga sua escola particular, tem seu condomínio seguro, paga sua saúde privada, né? Já quem usa saúde pública também vai ser super prejudicado na sua vida, né? Mas mesmo quem é classe média e tem acesso já à área privada para algumas coisas, ainda assim, na fiscalização de alimentos, na fiscalização ambiental, que afeta a todos, independente... Vai chegar em todo mundo. Independente de quanto você ganha. Então, é a população inteira, do mais humilde, que é quem usufrui muitos serviços públicos, mas mesmo da classe média ou classe mais alta, que acaba indiretamente atingida também, porque precisa do serviço público. Vou chutar uma bola até para que você, Leda, defenda. Porque vocês fazem parte de um grupo extremamente importante do Estado. Nosso Estado é um Estado agrário, a economia dele é essencialmente agrária. Imagina a fragilização dos serviços que vocês fazem para os menores, para os médios e pequenos produtores. Se não é a Agraer, se não são trabalho de vocês, você falando que estava fazendo lá a compra de gado, de vaca de leite, de vaca leiteira para esses pequenos produtores, o cara vai vender o queijo ali para a gente, né? Chega todo começo de mês, vai vender o queijo na repartição. Se não, a gente fazer esse trabalho para ele, fornecendo isso para quem não pode, facilitando isso, como vai ficar a situação desse colega? Vamos voltar aos latifúndios? Vamos voltar aos poderosos? E o resto é chicote nas costas? Que é isso que está aparecendo. Você está fragilizando, fazendo perda de direitos conquistados aí desde os anos 30, que vem esse trabalho da construção da administração pública no Brasil, um fortalecimento desde os anos 30, a gente lutando contra isso, desmantelado do dia para a noite? Na verdade, eu vejo assim, ao longo dos anos, nós vamos ver se isso acontecer ao longo dos anos, você vai ver as repartições públicas sendo enxugadas, não tendo profissionais, porque as pessoas vão buscar outras formas, e vai ser enxugada. Quem vai ficar para esse atendimento? Uma minoria. O que o governo provavelmente vai fazer? Não tenho profissional para trabalhar aqui, vou contratar aqui. Você entendeu? Então, nós vamos ficar, talvez, como sendo o suporte, mas quem vai fazer o serviço é o que você falou lá no início. Essa empresa que ele vai pagar, que ele vai contratar e pagar para essa empresa trabalhar para eles. E não vai fazer o concurso, onde poderia ter profissionais de excelente qualidades, está desenvolvendo projetos ali dentro, que se você for buscar, se hoje a gente tem melhorias na agricultura, se deve ser uma Embrapa, se a gente tem melhorias na saúde, se deve à Fiocruz. Então, assim, talvez isso tudo vai ser desmantelado, futuramente desmantelado, e a gente, volta no que ele acabou de falar, quem vai ser mais prejudicado é essa população que depende justamente da gente. Hoje, que depende da gente. Eles talvez não vão ter mais esse atendimento que deveria. Então, essa é a maior preocupação. E hoje a gente vê, assim, na mídia, a gente está vendo, colocando a gente como se a gente fosse... eles estão vendendo uma propaganda enganosa. Eles estão vendendo uma propaganda enganosa. Que o Estado está inchado, que o governo não tem condições de manter, e sendo que você faz um levantamento a nível mundial,
Hoje, nós temos 12,4% de servidor público. Você pega esses países envolvidos, chega a 24% de servidor público. Então, a conta não fecha, você entendeu? Então, quem vai ficar mais poderosos? Já quem é rico. Então, assim, vai se empoderar esse grupo e nós vamos caminhar. Nós, hoje, sim, estamos aqui num patamar, talvez nós também vamos descer o nosso patamar. Nós não vamos conseguir nos manter aqui hoje. Sim. Hoje, onde a gente está vivendo, talvez amanhã eu não consiga, porque como reduz tanto o nosso salário, quem me garante que lá na minha aposentadoria eu vou ganhar para me sobreviver? Ninguém está me garantindo mais nada. E mais um ponto também que não foi colocado, que é o seguinte, vamos colocar números, né, que número ilustra. Vamos contratar, hoje a gente tem uma folha ali em determinado órgão de 130 milhões, mas você está pagando 130 milhões ali, você está com 600, 700 pessoas, 130 milhões por ano. Não, vamos enxugar a máquina pública, então a gente precisa enxugar. Está muito alto esses salários ali. É uma média de 130 milhões por ano, uma média de remuneração baixa. Aí ele vai contratar uma empresa a 150 milhões para colocar menos servidores para fazer esse serviço. Aquela velha história, quanto mais você utiliza dos outros, você vai ficar dependendo e refém do dinheiro dos outros. Porque ele vai contratar ali com 130... Não, vou contratar primeiramente com 130 milhões. Aí você reduz o quadro de funcionários para atender aquele serviço público, pagando o mesmo valor para a empresa. Aí depois você reajusta aquilo lá, mas não quer dizer que o trabalhador daquela empresa tem esse ganho. Então, no final das contas, ele vai... Não estamos enxugando. É custo direto, mas ele, na verdade, está repassando aquilo que ele passaria para o servidor, para a equipe dele, para a empresa privada, aumentando a desigualdade de renda. Por quê, gente? Quem precisa do serviço público é aquela turma que está ganhando até 7, 8 mil reais ali. Depois daquilo, tudo aquilo que o Estado fornece, ele pode tirar do próprio bolso e vai ter abatimento do imposto de renda. E outra, vamos colocar, ser bem sincero, o Estado brasileiro ele sempre foi muito socialista nas perdas. Porque quando teve quebra do café, o Estado comprou o remanescente de café e botou para queimar dentro das indústrias. Quando tem quebra de safra, ele vai lá e compra do rico. Agora, quando é para ser solidário com os ganhos conosco, não, aí você tem limite prudencial, né? 20 bilhões de isenção de fiscal aí, no estado do Mato Grosso do Sul, mas para dar, às vezes, uns 2 mil reais de aumento para o servidor, não é muito caro, não pode. Não vai, o impacto é maior. Então tem essa inversão de valores que está sendo mascarada nessa PEC. Né, nós estávamos conversando algo sobre a questão da dívida pública, né, que eles colocam. Não, isso daí é para a gente melhorar o Estado. Por favor, debata isso que você está argumentando muito bem, que eles estão usando a reforma administrativa, culpando o servidor, mas o culpado está do outro lado, lá os Faria Limers. Como é que é isso, Leda? O orçamento, né? A maior parte do orçamento é usado para a dívida pública, né? Que não se discute, só se paga, né? E aí o servidor é uma fração bem pequena, mas fica como vilão. Como vilão, como se fosse maior gasto. Porque daí a gente vê assim, ó, vai ser mal atendido, você entendeu? Vai ter não vai ter um bom atendimento, vai chegar lá no posto, não vai ter o médico, não vai ter o remédio. Já estamos vivendo isso, não estamos falando... Mas sim, a tendência é piorar, é diminuir, é fechar o posto, porque esse posto está gastando muito, vamos ter que fechar esse posto. Então, assim, a gente sabe que essa PEC, ela pode simplesmente estabilizar totalmente uma conquista que nós fizemos ao longo desses anos, de muitos anos, que há mais de 50 anos, que se vem fortalecendo o servidor público, buscando melhorias, que a gente, ao longo da vida, se conquistou um monte de coisa que nós não tínhamos direito a nada, né? Então, vamos chegar aqui para perder de novo, para abrir mão, para começar de novo uma nova luta, porque vai acontecer isso. Vai ter que começar uma nova luta. Então, acho que está na hora, nós, servidores, nos conscientizarmos que a gente tem, sim, que brigar pelos nossos direitos, nós temos que conhecer o que está acontecendo. Eu acho que isso, eu chamo a Agraer para isso, os servidores da Agraer de todo o Estado, para começar a se preocupar, porque hoje não atinge ele. A gente, muitas vezes, a gente se acomoda ali no nosso canto, então hoje não está atingindo ele. Mas lá na frente, ele vai ser atingido, né? Ele vai ser prejudicado nisso. Então, eu espero que os servidores também comecem a questionar, comecem a enxergar os problemas e debater isso. Debater e o que os sindicatos definirem, o que vão tomar de decisões, apoiar, porque nós estamos numa briga
para nos mantermos de pé, porque senão nós vamos cair, nós vamos... Eu acho que tem que ficar essa mensagem, né? Porque é muito importante que as pessoas se apropriem do que está acontecendo nesse momento. Né? A gente está tendo aqui algumas opiniões que vai ajudar a subsidiar essas pessoas na formação da sua própria opinião. Mas é muito importante que o servidor, nesse momento, se aproprie do que está acontecendo, né? Porque depois não dá para chorar. Depois aí as mudanças elas podem ser ruins, podem concordar com outras, enfim, acho que isso faz parte do processo democrático, né? Mas é muito importante que as pessoas nesse momento entendam o que está acontecendo para poder expor sua opinião e unir-se para poder expor para poder realmente impactar naquilo que pode vir a vir aí, né? Justamente é importante que você coloque isso. Eu trouxe a questão da dívida pública justamente por esse elemento. A dívida é o quê? É o dinheiro que você vai lá pegar emprestado e você paga juros altíssimos para aquilo. Claro, mas por que o Estado está pegando dinheiro? É déficit fiscal, déficit disso, daquilo outro. Estão focando, não, tem que tirar, tem que economizar. Então a gente para de gastar com o servidor para a gente pagar mais caro nesses empréstimos. Ao invés de chamar o pessoal, peraí, vamos reduzir. Enquanto isso, vai se discutindo aquelas taxas altas do Banco Central, que não baixa os juros, que mais não sei o quê. Questão de inflação, não tem que tirar também, porque se o pobre consumir mais, a inflação aumenta. Mas espera aí, gente. Estão colocando uma culpa nossa que necessariamente não é nossa, não. Vamos agora discutir a meritocracia desses incentivos fiscais? Se eles estão dando retorno para aquilo que eles foram colocados? Vamos fazer uma revisão nisso? Vamos levantar a discussão nessa? Vamos pegar esse pessoal primeiro, que já está levando do Estado há muito tempo, pelo menos há uns 500 anos, e depois nós vamos chegar na gente. Uma hora a gente está disposto a cortar na própria carne. Agora o problema é o seguinte, é que toda vez que falam em diminuir o custo do Estado, estão falando com a gente, tem que aumentar o fator da Previdência, tem que aumentar isso, e tem que parar de dar aumento salarial, vamos dar um bonuzinho, só um penduricalhozinho ali, pôr um cala-boca em vocês, não pode fazer promoção, não pode fazer essas coisas, vamos cortar direito. Peraí, estamos cansados, já estamos voltando à era do chicote de novo. Então, acho que é essa discussão que a gente está chamando da sociedade toda a conclamar. Porque hoje estão fazendo com o servidor público, amanhã é com você, seletista. Só que, diferentemente de nós, servidores públicos aqui, se não tiver o servidor público nessa ponta, eu quero ver se vai ter alguém para defender o seletista lá depois. Com esse mercado selvagem que nós temos. E quanto não é perdido do orçamento em corrupção? E os grandes escândalos de corrupção a nível nacional ou outros sempre tem uma ligação do governo com uma empresa. Uma empresa está prestando um serviço para o Estado ou deixando de ser fiscalizada pelo Estado ou deixando de recolher os tributos para o Estado ali, ilicitamente, né? Então, você vê que todos os pontos ali que a gente reclamou aqui de estabilidade, essa questão da avaliação, que ela pode sim ser subjetiva na prática, tudo ele abre o caminho para a corrupção, abre o caminho para uma relação do Estado com uma empresa, que é onde pode estar ali. Então, em vez de economizar o dinheiro com o salário, ele vai, na verdade, perder o dinheiro no ralo da corrupção. O ladrão da caixa d'água não está no serviço público. Não, no servidor, né? Não está no servidor. Até porque não enche, né? E relembrar, né, que a reforma administrativa, ela vai para as 3 esferas, né? Vai para o município, servidor público municipal, estadual, né, que é o nosso caso aqui, e o federal, né, e judiciário, legislativo, em todos os poderes. Então, ela é gigantesca. Então, a gente não está realmente discutindo um prejuízo de salário pontual nesse ano. O que a gente está discutindo é realmente a destruição do serviço público. Então, é a luta mais importante dos últimos anos. Talvez nem tenha outra tão importante quanto essa. Então, é importante para quem está escutando, seja da população em geral que usufrui desse serviço, que todos usufruem, né, de uma forma ou de outra, ou do servidor público. Então, fale com seu parente, seu amigo que é do município, que é da União, né, que é federal, e vamos junto aí divulgar e atuar contra isso. Leda, Bruno e Leonardo, vocês gostariam de colocar mais algum tema? A gente já está chegando no nosso limite de tempo. Acho que é só isso mesmo, só também para fugir um pouquinho do tema, mas na mesma, né? Que além dos 40% ali arredondado que a gente paga, né? Então, a Previdência, por exemplo, pagamos 14%, né, estadual. O aposentado também paga 14% acima do salário mínimo, que é quase tudo, né? E a gente também tem o patronal, né? Então, o Estado ainda recolhe em nosso nome 28%. Então, olha a Previdência, 14% do nosso olerite, mais 28%. E aí, mais que a gente não vê, porque não recebe, né? Já vai direto lá. E mais o imposto, né? Então, a gente pega só a sobrinha aqui do nosso salário, né?
e dessa sobrinha ainda paga os impostos embutidos, né? Então a gente acaba que vive com 20%, né? Justamente. Por ser servidor. Quero agradecer primeiramente o espaço, a gente poder ampliar essa discussão, a gente mostrar à sociedade o quanto que todos nós vamos perder. Sobretudo a gente aqui que está no meio do bolo, né? E não acha o alto escalão do serviço público que isso não vai chegar nele. Vai. Porque se você não é dono dos meios de produção, parece discurso de esquerda ou não, teoria, não. Mas se você não é dono daquele seu processo produtivo, se o seu patrimônio não te rende renda, se você vive do seu trabalho, doutor juiz, doutor desembargador, doutor promotor, doutor delegado, vocês são pobres igual a gente. Se vive do seu trabalho, é isso, vai te afetar, vai te prejudicar. Porque hoje, um serviço que o técnico judiciário vai fazer, vai sobrar nas costas do juiz, ou então ele vai ter que negociar alguma coisa melhor para uma empresa forçar ele a fazer. Vai tirar isso. E a mesma coisa nas outras searas. Vai nos prejudicar, vai prejudicar a sociedade. E outra, se nós aumentamos a massa dos menos favorecidos aqui, vai prejudicar em todos os outros campos. Aumenta a questão da violência. Com certeza. Nós precisamos discutir uma igualdade. A gente tem que aproximar, diminuir essas distâncias. E o que essa PEC está fazendo é o seguinte, é o socorro dos poderosos ali para se manterem nos seus núcleos e pesar cada vez mais em quem está embaixo. E não se iluda, tá? Se você está vendo seu trabalho, ainda que você ganhe 20 mil por mês, meu amiguinho, você está sendo massacrado. Uma reforma administrativa, sempre ela será pertinente, mas ela não pode ser feita assim a toque de caixa e sem a devida discussão, né? Justamente. Eu acho que isso tem que ficar muito claro. Isso daqui não é reforma, isso daqui é desmonte. É verdade. Com certeza. Eu acho que esse momento que a gente está vivendo é um momento delicado, né, para nós, servidores públicos, e para toda a sociedade que vai ser atingida. Realmente não houve essa discussão, nenhum momento foi chamado os grandes movimentos sociais, né, para estar envolvido nisso, os movimentos sindicais, para estar envolvido nisso, né, que sempre participou, porque quando eles precisam, eles chamam, né, para apoiar, para quando é para apoiá-los. E a gente está num caminho delicado, mas que a gente vai ter que se manter em pé para tentar convencer, né, que isso aí não é o caminho para nós, não seria o ideal para nós. E eu repito de novo, nós precisamos que a sociedade toda comece a prestar atenção no que está acontecendo. Porque está sendo aprovado não só essa PEC, mas muitas coisas estão tentando passar que vai prejudicar a sociedade no geral, né? Que a gente sabe que está aí. Eu queria agradecer a presença de vocês. Eu acho que foi bem produtivo essa discussão, né? Aqui, junto com o Sinterpa. Eu abro as portas para o Sinterpa estar à disposição de vocês. A gente está junto, a gente está no fórum, né, batalhando por isso. E eu acho que é um momento de união dos sindicatos, independente de que lado esteja, porque eu acho que não tem essa questão de ter lado do sindicato, ela busca o melhor para o servidor, não tem que ter essa questão de lado. E eu acho que é começar a gente buscar os sindicatos para participarem dessa discussão com a gente. Então, eu queria agradecer a vocês dois por estarem participando. Eu acho que esse aqui é o início da nossa jornada, né? E obrigada. É uma honra sobretudo, Vitor, e aqui eu posso falar em nome do fórum, em nome dos colegas, é uma honra a gente conseguir reativar esse nosso processo de união em pautas comuns. Nós temos que nos unir agora para lutar e permanecer também nos nossos acessos. Cada um tem suas individualidades, mas esse é um assunto que precisa da união da sociedade e dos servidores do Estado do Mato Grosso do Sul. Muito obrigado aí pelo convite, pela interação, que foi muito bom. Vamos sair maiores aqui. Espero que o máximo de pessoas vejam isso e consigam abrir os olhos para a reforma. E como o Bruno falou, é união, né? Então, um servidor sozinho é só um servidor, mas quando você une todos em torno de um sindicato, aí ele consegue ter a força suficiente perante a autoridade ali estatal. E nós, todos os sindicatos aqui do Estado, e mais do que isso, todos do Brasil, unidos, servidores unidos, a gente consegue fazer frente a esse congresso, assim como já conseguimos na 32. Então é isso, a gente ficar em estado de alerta, pois embora seja uma PEC no início,
já está traçado ali um plano deles de inserir ela junto a uma PEC já mais avançada e já colocar direto para votação. Então é um alerta mesmo. A qualquer momento pode acontecer alguma coisa, então sempre acompanhar o sindicato. Vitor, e só antes vou ser bem breve agora. O ponto é o quê? Esse trabalho que nós estamos fazendo, começando no Mato Grosso do Sul, de 8 nós só tivemos 2. Nós ainda podemos retirar essas 2 assinaturas. E hoje, com esse trabalho que os sindicatos têm feito a nível de Brasil, daqueles 300, não sei quantos, tiramos 28. Estamos chegando a 10% das retiradas de assinatura. Se nós continuarmos mobilizados nesse enfrentamento, a gente pode tirar 50%. Então, continue. Façam pressão nos seus políticos locais para que eles retirem. Ou então, vamos discutir melhor essa reforma. Vamos efetivamente fazer uma reforma e não um desmonte de serviço público. E até mesmo com movimentos presenciais em Brasília, que também gerou muito impacto. Pode acontecer de novo, vamos estar todos ali participando. Pessoal, agradeço demais em nome do Sinterpa a presença de vocês, tá? Bruno e Leonardo, muito bom. Espero que quem esteja nos assistindo, os colegas servidores ou não, compartilhe esse conteúdo aí para outros colegas, nos grupos de WhatsApp aí da repartição de vocês. Enfim, muito importante que esse conteúdo chegue a todos e a gente consiga levar um pouco mais de informação relativo a esse momento de reforma administrativa no Brasil. Tá joia? Muito obrigado pela audiência de vocês e até a próxima.